novos espaços e novos programas também. Mas o nosso Cultura nos Esportes é tradicional e, por enquanto, nós tivemos uma alteração na grade da TV Cultura. Não sabemos se exatamente essa alteração vem em função das eleições ou exatamente em função da própria grade de programação. Então, por enquanto, às segundas-feiras, nós iniciaremos o nosso Cultura nos Esportes sempre a partir das 10 horas da noite. Vamos, antes de mais nada, apresentar aqueles que estão conosco, os companheiros aqui, os âncoras, mais os convidados, o músico dessa noite, e depois a gente continua apresentando as atrações dessa edição para você. Imediatamente à minha direita, Éder Henrique, jornalista da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, companheiro da casa aqui também. Boa noite a você, Éder. Muito boa noite, Baquinho. Boa noite a todos os telespectadores da TV Cultura. Destaque em dose dupla. No esporte amador de Santa Bárbara do Oeste, definidos os semifinalistas na segunda divisão do futebol amador e, consequentemente, as 4 equipes que estarão na primeira divisão no ano de 2011. Já com relação ao futebol sub-17 do União Barbarense, a equipe comandada pelo técnico Diolei Cândido empatou no último final de semana em 1-1 contra o Independente e ficou numa situação complicada na tabela. Durante o programa nós falamos sobre estes assuntos. Baquinho. Bacana, este é o Éder Henrique, então, que vai estar conosco também aqui, ajudando a conduzir mais essa edição do Cultura nos Esportes, como também Vitor Magalhães, conosco mais uma edição. Boa noite, Vitor. Olá, Baquinho, um abraço a você, um abraço a todos que acompanham Cultura nos Esportes e 2 destaques. O primeiro destaque é o basquetebol feminino, que fez péssima campanha no Mundial e ficou com apenas a 9ª colocação. E o segundo destaque, a equipe do Bernardinho no voleibol fez um tremendo papelão na tarde de ontem, entregando o jogo para a Bulgária. Perdeu por 3-0 e hoje, na teoria de um grupo mais fácil, suou muito a camisa ao bater a República Tcheca por 3-2, Baquinho. Legal, esse então é o Vitor Magalhães, que vai estar conosco também em mais essa edição do Cultura nos Esportes. E agora começamos a apresentar os nossos convidados especiais. Ele já esteve aqui, não é, em outras ocasiões, em outros bons e velhos tempos aqui do nosso Cultura nos Esportes, e está de volta, responsável pelo vôlei feminino da cidade, da Secretaria Municipal de Esportes, Luiz Antônio Lima. Lima, boa noite e obrigado pela sua presença mais uma vez com a gente. Boa noite, Baquinho. Mais uma vez estamos presentes. Agradeço a você a oportunidade de estar falando novamente a respeito do voleibol barbarense. Estamos aqui e a cultura dos esportes, né? Muito obrigado, Baquinho. Bom, conosco também, então, você já sabe, né? O vôlei feminino é um dos assuntos que estaremos tratando aqui nessa edição. Mas falaremos também do basquetebol feminino, da Secretaria de Esportes, o basquete feminino de Santa Bárbara do Oeste, assim como o vôlei, às vésperas de mais uma competição importante, os Jogos Abertos no Interior, que acontecem, mais uma vez, na cidade de Santos. E o basquete feminino tem o comando do Cléo Almeida. Boa noite, Cléo, um prazer ter você com a gente aqui. Boa noite, Baquinho, a todos, uma alegria também, estamos aqui para contribuir. Bacana, legal. Então, o Lima e o Cléo são os nossos convidados como treinadores, né? Mas nós temos também hoje a atração musical. Como sempre, vamos apresentar a nossa atração musical, né? Nessa nova fase do Cultura nos Esportes, toda segunda-feira a gente tem aqui uma atração musical, não é? Sempre procurando diversificar e dando espaço e vez aos talentos, sobretudo de Santa Bárbara do Oeste. E hoje a gente tem a grata satisfação de receber o músico Luiz Toffoli. Boa noite a você, Luiz. Boa noite, Baquinho. Boa noite, pessoal, amigos do Cultura nos Esportes. É um enorme prazer estar aqui nessa noite aqui para complementar o programa de vocês. Banquinho e violão hoje, Luiz? Opa, acústico, vamos lá. Legal. Então, o Luiz Toffoli é o músico de hoje, não é? Para alegrar aqui o nosso ambiente, vai costurando música e esporte para você. Você já está acostumado a acompanhar a nossa programação. E também nós temos aqui um espaço, a gente vai procurando a cada programa sempre, né, inovar. Na semana passada nós criamos uma extensão dos estúdios aqui da TV Cultura na recepção, não é? Foi bacana, o resultado foi bastante positivo e agora nós já demos uma melhorada na ideia, aperfeiçoamos um pouco mais e nós estamos trazendo para o estúdio da TV Cultura esse espaço, né, onde a gente vai ter sempre convidados que estarão participando, né, como parte do tema proposto para o programa e também nós vamos abrir espaço para que o telespectador que quiser possa acompanhar aqui o nosso programa. Mas hoje são convidadas especiais, são atletas da equipe de basquete feminino da Secretaria Municipal de Esportes,
Eu estou aqui com a Larissa Vezel Borges, que é a lateral da equipe. Boa noite para você, Larissa. Boa noite para todo mundo. É um prazer poder estar aqui essa noite. Bom, e ao lado da Larissa está a pivô Camila Loredana Sardelli. Boa noite também. Muito obrigado, Camila, pela sua presença aqui com a gente. Boa noite, queria agradecer o nosso convite. Bacana. Então tá, vocês perceberam? Então esse espaço aí é um espaço que nós vamos dedicar à extensão da nossa mesa principal e também nós vamos estender esse convite a você, amigo telespectador. Se você tiver vontade de assistir ao vivo o nosso programa, você pode vir aqui à segunda-feira à noite, pode chegar aqui por volta das 21 horas, mais ou menos, que a gente já vai cadastrando você, a gente vai acomodando. Claro que a gente não tem assim um espaço para muita gente, né? Mas a gente, na medida do possível, vai acomodando aqueles amigos que talvez tenham vontade de conhecer como é o nosso programa, como é o bastidor de uma emissora de televisão, da nossa TV Cultura de Santa Bárbara, do Cultura nos Esportes. Então você vai ficar aqui dentro do estúdio, acompanhar, né, o desenrolar de todo o programa e a gente também vai interagindo com você aí ao longo desta edição, tá bom? Então o espaço está aqui. Se quiser, já a partir da próxima segunda-feira, vem assistir ao vivo aqui o nosso Cultura nos Esportes. 22 horas e 10 minutos. Giba, vamos lá. Nós temos, como sempre, os brindes, né, do nosso programa, porque ao final, a partir de agora, nós já estamos disponibilizando nossas linhas telefônicas para você poder participar conosco. São 3 linhas para você ligar e participar. Vamos lá, o 3463-1045, 3463-1602 e o 3463-3795. Nossa equipe de atendentes já está lá prontinha com o Gui e o Web também. Você liga, participa, registra que está conosco, faz a sua pergunta se quiser e ao final concorre aos seguintes brindes aqui da casa. Vamos lá. Temos então a tradicional pizza da La Cotinella, da Pizzaria Esfirraria da Caiapós 509, do São Francisco, do Wagner e da Ruth, do 3454-7690. Nós temos também um almoço de picanha do Belisque. Primeiro aí o almoço do Belisque, da Avenida de Silo, 1414, do Edinho Nazato, do Jardim São Francisco, para você almoçar no Belisque e saborear a picanha mais gostosa da cidade. Temos também o brinde do Tony Sports, tá aí hoje para proteger, né, aqueles jogadores que procuram acertar a canela do adversário. Então tá lá, um par de caneleiras, é um presente do Tony Sports, ali da rua Joanino 266, centro do amigo Tony Nazato. Tem também o brinde da Tito Farma, farmácia de manipulação, da rua 15 de novembro, 858, no centro do Tito e da Cláudia. Temos também, mais uma vez, o CD Gospel, que é o projeto da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Agradecemos ao secretário Paulo César Delbu. Sexta-feira tem o lançamento de mais um CD, né, do projeto Vozes da Cidade. E aí, a partir da semana que vem, a gente faz o sorteio também deste novo CD para você. Tem ainda os 4 super hot dogs do Hot Dog Delícia, da Avenida Anhanguera 173, do Jardim Conceição, do 3454-6659 e do 36268861. E tem ainda o CD da dupla Ricardo e João Fernando. Olha, essa dupla Ricardo e João Fernando vai estar na Feira das Nações. Vai encerrar a Feira das Nações juntamente com o Dani Diego, não é? É um show muito bacana, são as vozes de Santa Bárbara do Oeste e nós teremos aí uma atração muitíssimo especial para encerrar essa Feira das Nações do ano de 2010. Os talentos de Santa Bárbara do Oeste vão estar juntinhos então e Ricardo e João Fernando também estarão por lá. Muito bem, vamos então começar a conversar com os nossos convidados aí. O Lima, como eu disse, não é? Já é um velho amigo da gente, porque em outras ocasiões já esteve aqui. Aliás, um envolvimento de muito tempo com o voleibol, né, Lima? Verdade, Joaquim. Como participante ativo no voleibol barbarense, acho que como atletas fazem anos, né? Não por o tempo correto, senão a coisa fica feia, né? Então, mas como técnico da equipe, acho que desde 95, quando eu assumi as 2 equipes da Secretaria Municipal de Esportes, nem como funcionário, na época era como voluntário, a gente estava trabalhando com o voleibol. E agora já fazem, nós estamos novamente com essa atividade. Antigamente a gente estava com as 2 equipes, tanto feminino como masculinos. Mas agora, esses últimos 6 anos,
estamos dando uma exclusividade especialmente para o feminino, hoje no voleibol. Não chegou a pegar a regra antiga, que era até 15 pontos só com vantagem, né, Lima? Não, eu peguei toda essa época, então tá querendo pegar tudo mesmo, hein? Não, desde essa época. Não, agora nós pegamos todas essas regras, regras antigas e essas novas regras que estão pintando. E o que mudou de lá para cá, no voleibol de Santa Bárbara do Oeste? Olha, a mudança o que a gente seguiu o que a gente vem com a maré, né? Da maneira que está seguindo o mundo, a parte nacional, o mundo inteiro, a gente vem seguindo junto com o mesmo segmento, o mesmo ritmo, junto com a modalidade. Clima, fale um pouquinho sobre a participação de Santa Bárbara do Oeste e a equipe de voleibol feminina sub-21 que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Regionais em Lins esse ano. Não, eu acho que foi aqui, a gente está brigando fazia tempo já novamente, já fazia a última medalha de ouro que a gente tinha conseguido foi em 2006 na cidade de Piracicaba. Foi a última medalha de ouro que a gente conseguiu na categoria sub-21. Então, agora a cidade de Lins, a equipe novamente superou todas as dificuldades, porque nós temos atletas praticamente barbarenses, nós temos. Então, foi uma competição, não foi, vamos dizer assim, não foi uma competição das melhores. Para mim, eu digo assim, a gente comenta entre os técnicos, a mudança que teve, da maneira que estão sendo feitos os jogos, as competições estão sendo de nível inferior, principalmente a primeira divisão, que a equipe barbarense está participando. A segunda divisão está sendo bem mais competitiva do que a primeira. Porque esse ano nós tivemos na primeira divisão tem, geralmente, no sub-21, tem 6, 4, 5 equipes. Agora na segunda divisão nós temos uma competição mais forte, chega até 12 equipes. Então pelo novo ritmo que eles estão fazendo, essa competição do voleibol, aquela coisa, não agrada. Agrada porque a gente fica feliz porque a gente conseguiu sair de lá campeões, mas em matéria de jogar voleibol realmente, a primeira divisão nesse modo está sendo feito, não está nos agradando. E com relação ao voleibol de Santa Bárbara do Oeste, é mais focado o trabalho de revelar novos talentos, né? Nós temos aí, desde a categoria de base, um trabalho muito forte, né, Lima? Nós temos sim, porque tanto a competição que a gente participa da Liga Regional de Campinas, nós temos o que hoje? Nós temos de todas as categorias participantes, desde a equipe iniciante de 11 anos até a sub-21. Então nós temos o iniciante, temos o pré-mirim, o mirim, o infantil, o infanto e a equipe adulta. Então nós temos na equipe feminina, nós temos todas as categorias participando de todos os campeonatos. E por sinal nós temos a equipe pré-mirim está na final da Liga Regional. O mirim venceu a primeira partida desse final de semana contra a Americana na final também. Nós temos o infantil vai disputar terceiro e quarto na categoria e o adulto que vai fazer a semifinal contra uma equipe forte, é candidata a ser campeã da nossa Liga Regional, que é a equipe da Uniara, que está participando da divisão especial do voleibol feminino. Nesse tempo todo que você está envolvido com o vôlei aqui de Santa Bárbara, Lima, nós tivemos já, gratas surpresas, jogadoras que iniciaram as atividades aqui, foram reveladas aqui em Santa Bárbara do Oeste e conseguiram subir alguns degraus, enquanto atletas profissionais. Nós temos, a mais recente que nós temos aqui hoje, seria o caso que a maioria deve estar conhece, é a Juliana, que hoje, o ano passado, se eu não me engano, foi sul-americano, que ela participou pela seleção brasileira e hoje defende a Unilever, do Rio de Janeiro. Bacana. Tá. Vamos falar um pouquinho do basquete. Depois a gente volta, vamos falar mais do vôlei, de outros esportes também, Campeonato Brasileiro, Copa Paulista. Mas a gente está iniciando apenas aqui a nossa conversa com os nossos convidados especiais. E o Cléo? Fala um pouquinho, Cléo, do seu envolvimento aí com o basquete aqui de Santa Bárbara do Oeste, que também já data de um tempo bastante interessante, né? É verdade. Eu falo até para as meninas que o nosso sangue é verde. Pensando até mesmo no envolvimento com a cidade, né? Eu acho que deve ser assim. Mesmo as que não nasceram aqui na cidade de Santa Bárbara, mas que já estão aqui há 5, 6, 7 anos participando do basquete, o nosso grito de guerra é justamente esse, envolvimento com a cidade. O Lima falou desde 95, né, Lima? Mais ou menos é isso 95. Também, eu também, né? Estamos 96, juntos. A gente está junto aí eu comecei com o masculino e também com o feminino. Algumas meninas que agora são mães, né? E aí depois eu fiquei mais com o feminino. Não sei se é o resultado do meu cabelo branco, alguma coisa assim. Mas a gente tem trabalhado com o feminino nos campeonatos regionais também, na Liga Regional.
E até que nos últimos anos nós temos sempre nas categorias infanto, juvenil e sub-21, a gente tem feito finais, temos representado bem a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Diga-se de passagem, né, Cléo, que é um trabalho desenvolvido pela Secretaria de Esportes em parceria com a Unimed, que é uma empresa que favorece bastante esse desempenho do basquetebol no nosso município. Aqui na região, o projeto do basquete feminino Unimed é um projeto muito forte, um projeto vencedor. Então, para nós, que já desenvolvíamos um trabalho com o basquete aqui em Santa Bárbara, foi um ganho tremendo. Você poder agregar a um projeto vencedor, isso traz uma autoestima interessante para a equipe em si, né? Mas a parte técnica continua sendo o nosso trabalho, o cotidiano do nosso trabalho aqui. Hoje Santa Bárbara do Oeste, né, Cléo, não tem uma equipe, por exemplo, numa primeira divisão do Campeonato Paulista adulto. Já teve em anos anteriores, né? Eu me recordo até da Data Control Net em Santa Bárbara do Oeste, que lotava o ginásio Janeiro Pedroso nos jogos, tinha a Alessandra, jogadora da seleção brasileira. Hoje Santa Bárbara do Oeste teria condição de ter uma equipe dessa? Teria talento suficiente para isso? O desafio tem que ser esse, né? Aquela equipe do Data Control Net, ela foi uma equipe que veio completa para cá. E a ideia é trabalharmos para chegar a um nível desse, mas com o nosso trabalho aqui, para que não apenas apareça por 1 ano, 8 meses e vá embora. A nossa intenção é criar uma estrutura, uma cultura do basquete aqui, tanto feminino quanto masculino, e outras modalidades também, que a gente possa ter aqui mesmo, que não tenha 12 meninas que sejam barbarenses, mas que 30%, 40%, a gente também não deve se iludir com essa questão de que, não, nós temos que fazer uma equipe genuinamente barbarense. Nós temos atletas de alto nível em outras cidades. Aqui mesmo em Americana, nós temos a Fabi e outras tantas meninas que jogam em alto nível lá também em relação ao Campeonato Paulista. Mas o alvo é esse. É termos uma condição tanto de envolvimento das empresas aqui de Santa Bárbara, porque a própria secretaria ela nos dá esse start aí. Só que nós precisamos de parceiros fortes, porque um campeonato paulista, né, Lima, é muito caro, e a gente precisa de uma estrutura adequada para fazer jus e honrar o nome de Santa Bárbara. Olha, Baquinha, é até interessante estar falando dessa expectativa dos professores e também das modalidades, porque hoje Santa Bárbara do Oeste está num patamar tão alto em determinadas modalidades que a gente já pede a participação, a federação, trabalhar uma série bronze, uma série prata, inclusive uma série ouro, não só no futsal masculino, no futsal feminino, mas também no voleibol feminino, no voleibol masculino e principalmente o basquetebol feminino. Fale, Cléo, da expectativa para os Jogos Abertos do Interior e também pegando um ganchinho que a gente já conversou com o Lima com relação a como foi a participação em Lins. No meu ponto de vista, o basquetebol feminino livre nos Jogos Regionais, ainda na nossa região, ainda é um torneio muito participativo, é um torneio forte com grandes cidades. Nós temos o objetivo que a gente traçou juntos de trazer a maior pontuação possível para a cidade de Santa Bárbara em Jogos Regionais e contribuir para o resultado do 4º lugar, que é um resultado honroso para a nossa cidade. Nós decidimos jogar o livre porque, até pensando na questão de classificação para os Jogos Abertos, a categoria sub-21 só dá classificação para o campeão. No ano passado, em Pirassununga, nós ficamos em 2º lugar e não tivemos a oportunidade de jogar os abertos. Esse ano, por conta disso e por conta de situação de lesão de jogadoras sub-21, nós recuperamos uma atleta que havia parado, ela foi mãe, né? E também utilizamos uma atleta sub-21 que havia estourado a idade. Então, nós aproveitamos essas 2 meninas e montamos uma equipe com as meninas juvenis e infanto e conseguimos o vice-campeonato, que nos levou a Santos. Em Santos, nós vamos, primeiro, esperar o congresso para ver as cidades que vão estar participando da nossa chave e nós vamos, sim, colocar um alvo para
para as atletas, que eu acho que deve ser assim. Primeiro, passar para a segunda fase e daí lá, conhecendo como é que estão as equipes, pensar em galgar alguma coisa a mais. Nós não vamos para Santos para passear, ainda que gostamos de praia e elas também, né? Vou segurar com o braço forte. Mas nós vamos com esse objetivo e, como eu sempre falo, honrar as cores de Santa Bárbara. Muito bem. E como nós apresentamos aqui, então, a Larissa e a Camila, né, são atletas da Secretaria Municipal de Esportes, da equipe de basquete feminino. E a Larissa conta um pouquinho aí, conta pra gente um pouquinho da sua história no basquete. Quando é que você começou a jogar, como é que surgiu aí a sua predileção por essa modalidade? Bom, eu comecei a jogar basquete porque o meu pai me indicou. E no começo eu não gostava muito e tal. Mas aí, conforme eu fui praticando, eu fui vendo como é bom o esporte, que ajuda muito em relação a você ter disciplina e a como lidar com a vida. E também porque era um esporte que me interessava bastante. E aí, quando eu tive a oportunidade de estar treinando junto com o Cléo, foi muito bom, porque eu me desenvolvi bastante. Já joguei em outros lugares, né, como Americana, mas aqui em Santa Bárbara eu gostei bastante, que eu me senti à vontade para estar jogando e tal. E agora eu estou numa etapa que eu vou para a faculdade e eu estou conseguindo a oportunidade de ganhar uma bolsa com isso. Então, eu vejo o esporte, além de ser uma coisa boa para a saúde, como uma oportunidade de vida e como uma disciplina mesmo. Então, para mim tem sido muito bom praticar isso. E como todo mundo está falando dos jogos abertos, né? Eu acho legal a gente ter conseguido a oportunidade de estarmos indo para lá esse ano. Você já jogou essa competição? Já, eu fui para lá há um ano e essa agora é a minha segunda vez. E eu espero que esse ano a gente consiga conquistar pelo menos lugares acima do que a outra vez, que a gente ficou entre as 8, né, Cláudio? E eu espero que a gente realmente dê o nosso melhor e consiga, né, se sair bem nos Jogos Abertos. Bacana. Agora, Camila, a gente percebe que a seleção brasileira, as categorias de base da seleção brasileira, esses comandantes olham com muito carinho para a nossa região, algumas atletas de Americana já foram convocadas para a seleção brasileira. Como que vocês trabalham isso na cabeça de vocês? Ainda começando no basquetebol, traçando uma carreira, um planejamento e trabalhando sempre com essa possibilidade de ser chamado desse reconhecimento de uma seleção brasileira também? Então eu acho muito importante, né? Logo que começa, você já coloca na cabeça. O que eu quero é ir para a seleção, ficar, né? Só que tem que treinar muito forte, se empenhar bastante naquilo que você deseja, né? Pra você obter um resultado, porque a seleção é difícil, você tem que se empenhar bastante para... A gente ainda não teve nessa possibilidade, mas estamos treinando aí, se Deus quiser. E quando vocês chegam para uma determinada competição, com o agasalho de Santa Bárbara do Oeste, o pessoal olha diferente? Fala, opa, aquela equipe é de Santa Bárbara, é uma equipe respeitada. Com certeza. Ainda mais o campeonato que a gente joga, a gente é muito bem visto, né? A gente conseguiu várias vitórias aí. Nosso time é bem visto pela região. E, como a Larissa disse, com certeza também deve ser grande a expectativa às vésperas de uma competição importante como os Jogos Abertos no interior. Que você já teve a oportunidade de participar Já, também? Sim. Então, eu acho que o time todo, né? Nossa, estou muito ansiosa. Se Deus quiser, a gente consegue conseguir uma medalha esse ano. A gente está se empenhando bastante na equipe livre, que eu nunca fui, sempre fui no Sub-21, mas nosso time é novo, né? Mas está dando melhor para conseguir chegar lá e conseguir uma experiência medalha. bastante interessante para vocês, né? Que terão pela frente, né, equipes de níveis bons, né? Bastante interessantes também, né? Porque a competição em si tem um nível forte, né? Muito, ainda mais a gente adquire mais experiência. Eu e a Larissa somos juvenil, jogando livre, é uma coisa bem... É bom pra gente, né? Evoluir bastante. E por ser o basquetebol livre, né, Baquim? Eu acompanhei algumas partidas dos Jogos Regionais de Americana. Enquanto a equipe de Americana veio com o seu time profissional, principal, nós tínhamos algumas meninas, por exemplo, de Limeira, atletas de 17, 18 anos. Serve como um próprio incentivo também, né? Apesar de ter uma certa diferença no jogo, na qualidade técnica, o que é natural, em decorrência do profissionalismo e de um certo amadorismo, entre aspas, né? Serve de incentivo também, né, Cléo, para a própria equipe.
No basquete feminino, isso é bem claro. As equipes que jogam uma divisão profissional, que as atletas vivem o dia inteiro com o basquete, que o salário delas para isso, a cabeça é voltada para isso, é uma situação. Nós temos aí meninas, no caso a Larissa mesmo e a Camila. A Larissa vai entrar agora na faculdade e a Camila já está no 2º ano de administração. Então a gente tem que dividir o estudo. A Camila está trabalhando, né? A Larissa já está quase aí nessa também. E dividir também os dias de treinamento. Então, a dedicação delas nos dias de treinamento é total. Mas nós não temos 6 dias de treinamentos, né, Vitor? Ou 5 dias, que uma equipe profissional tem. Então, aí também já é uma situação que a gente, teoricamente, a gente perde em relação a resultado a nível 1. Né? Mas o empenho, a dedicação delas, a gente vai dar conta daquilo que... Por isso que você viu aquela diferença daquelas equipes meninas mais novas e uma equipe profissional. Aí a diferença é bem grande. Muito bem. Seguimos aqui com o nosso Cultura nos Esportes. Luiz Toffoli é o músico convidado especialmente dessa edição de segunda-feira. O Luiz não só tem aí a carreira solo, mas você também integra bandas, não é, Luiz? Isso, Baquinha. Eu tenho outros projetos, né? Tem a Primeira do Plural, uma banda onde eu toco baixo e canto. Tem a BR-103, que é a minha mais antiga banda. Tenho ela desde 2004, mais ou menos. E faço acústico, solo, MPB e algo internacional aí, clássico. Bacana. Toca em barzinho? Toco em barzinhos da região aí, faço eventos. Legal. Ao final do programa, o Luiz deixa o contato. Vamos fazer uma primeira, então? Vamos lá, então. Vamos fazer uma canção que eu acho genial do grandioso compositor aí, Nando Reis, se chama O Segundo Sol. Vamos lá. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza, seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi 2 sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza, seu telefone irá tocar
em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi 2 sóis num dia e a vida que há dia sem explicação. Explicação, não tem explicação. Explicação, sem explicação. Explicação, não tem explicação. Explicação, não tem explicação. Não tem. A música de hoje no Cultura nos Esportes, estamos recebendo o músico Luiz Toffoli, o barbarense Luiz Toffoli, fazendo a trilha sonora dessa edição. E você, continue ligando para cá, são 3 linhas à sua disposição, abertas para você participar, 3463-1045, 3463-1602 e o 3463-3795, para você concorrer ao final do programa, a pizza da La Cotinella, o almoço de picanha do restaurante Belisque, o brinde do Tony Sports, o brinde da Tito Farma, o CD Gospel, projeto da Secretaria de Cultura e Turismo, os 4 super hot dogs do Hot Dog Delícia e o CD da dupla Ricardo e João Fernando. Vamos fazer um giro de participações aqui, começando comigo. Adriel Queiroz Brito Siqueira Campos está conosco, Maria Nazato Santa Rita, Marta Maronês do Conceição. Nós temos também aqui a Rose Cristina do Jardim Conceição, a Carmen Sassi, a Helene Máquia no Jardim São Francisco, Éder. Também a Maria Domingos na Vila Bética, o André, professor de Karatê, mandando um abraço para você, Baquim. A Sheila Nazato do bairro Santa Rita de Cássia, a Arlene Matias do Jardim Dulce, o Manuel Donato da Vila Sartori, também o José Rubens Matias lá na Vila Dulce, a Maria Clara Nazato Bortolucci no Santa Rita, o Elton Júnior da Paz também no Santa Rita, abraçando a todos, e o Antônio Miligan lá na Vila Linópolis, todo mundo sintonizado e acompanhando o Cultura nos Esportes. Olha, Baquinho, uma dica de cinema também, viu? Quem não teve ainda a oportunidade de assistir o documentário do São Paulo, Soberano, não perca. É muito emocionante e conta os 6 títulos do São Paulo, 77, 86, 91, 2005, 2006, 2007. Para o São Paulino a gente já se emociona, então a gente imagina um grande torcedor são paulino sentado ali no cineminha assistindo o Soberano. E por que você lembrou do Soberano num momento desse, Vitor Magalhães? Maravilhoso. Vamos lá então, quem está É por causa da trilha sonora do Nando Com Reis, certeza, né? o Nando Reis, bom. não se esquecendo, o Nando Reis é quem faz toda a trilha sonora Bom deste São Paulino. longa-metragem, que envolve toda a estrutura, conta de tudo um pouquinho, muito emocionante os depoimentos desse filme chamado Soberano. Mas quem está com a telinha ligada na TV Cultura é a Camila Nazato, do Santa Rita, a Joyce Santos, também do Santa Rita de Cássia, e o José Miguel, aqui vizinho do Santa Rita da TV Cultura. O Fernando Giacomini, do São Francisco, e quem não perde nenhum programa é o Luiz Fernando Matias, do Jardim Dulce, Baquim. Muito bem, então continue participando com a gente, é um prazer muito grande ter você todas as noites de segunda-feira aqui no Cultura nos Esportes. E o nosso espaço aqui é aberto a você, hein? Se quiser algum dia vir assistir ao vivo o nosso programa, será um prazer enorme recebê-lo. Lima, fala um pouquinho sobre os treinamentos, como tem sido aí a carga, não é, de trabalho para conduzir aí esse trabalho do vôlei feminino de Santa Bárbara do Oeste. Bem, Baquim, esses últimos meses nós estamos passando uma grande dificuldade para treinamento. Teve uns pequenos problemas no nosso ginásio, então nós estamos o quê? Impossibilitados de estar usando. Então as meninas hoje nós estamos trabalhando mais o quê? Mais a parte física com a nossa preparadora física, Andressa Paola, e a parte de quadra realmente a gente deve reativar novamente essa semana, porque nós temos um jogo decisivo, o primeiro jogo da semifinal na próxima semana. Então, em matéria de preparação para a gente, essa semana, esses meses aqui, pelo menos esse último mês, está difícil da gente estar trabalhando, estar preparando a equipe da maneira que a gente realmente quer para estar participando dessas competições. Atrapalha muito, por exemplo, como faltar um treinamento coletivo no futebol, Lima, mais ou menos isso? A falta é muito grande, a dificuldade é demais, porque a gente trabalha em cima do quê? Em cima das equipes adversárias, cada equipe tem uma maneira de se jogar. Então a gente faz um trabalho praticamente específico para cada equipe.
Então, nessa falta de quadra, tempo de quadra que falta, então a gente sente muito, que nem um trabalho de defesa, um trabalho de passe, um levantamento, alguma mudança que você queira fazer. Então, nesse período, a gente está inativo, então a gente sente muito, somente as meninas, que as meninas estão praticamente, eu estava comentando com o Cléo, a gente estava batendo um papo lá fora, antes da gente estar entrando no programa, que é a respeito a isso, porque a dificuldade que nós estamos, não só o voleibol está passando por hoje, todas as modalidades de competições que representam Santa Bárbara do Oeste, nas ligas, em todas as competições oficiais, está sentindo essa mesma dificuldade que o voleibol está. Só que nós estamos sentindo mais que, tanto o basquete como o vôlei, nós estamos aqui há um mês, praticamente, dos Jogos Abertos. Então, essa preparação para a gente dificulta demais. Porque por não ter tempo de quadra, como o Cléo mesmo disse, as próprias meninas, umas estudam, outras trabalham. Então, geralmente, a gente não tem todas as meninas na mesma hora. Então, essa dificuldade maior a gente sente na hora da competição. Que, né, a equipe nossa, a próxima equipe nossa, que seria Uniar, é uma equipe que está disputando a divisão especial, primeira divisão. Então, vem com um ritmo, uma bagagem muito grande. Treinam de manhã e tarde. E nós aqui, com o nosso trabalho, que nós temos o ginásio disponível para a gente, que seriam 3 vezes por semana, que é a nossa programação, e você sem ficar sem essa programação durante esse período, então dificulta bastante. Eu já treinava pouco, né, Lima? 3 vezes por semana, o Cléo acabou de dizer do quanto é importante o treinamento de quadra, então você já treinando 3 vezes e ficando impossibilitado de treinar, e como o Lima já propriamente disse, não só o basquete, não só o vôlei, mas também o futsal está comprometido a sua participação nos jogos, e a gente espera que as equipes tirem aquele algo a mais e se superem durante a competição. Mas fale, Lima, para mim, como eu dei na minha primeira introdução no Cultura nos Esportes, com relação à marmelada do voleibol masculino do Bernardinho. Todo mundo estava antevendo que o Bernardinho jamais aconteceria com o comando dele. E não é que aconteceu, Lima. Eu nunca vi uma seleção sem um terceiro levantador. O Brasil não pôde contar com o Bruno Rezende na partida de ontem. O seu levantador reserva já estava contundido e teve que um jogador normal participar. Isso é normal num campeonato mundial, Lima? Olha, Vitor, pela primeira vez, de tanto esse tempo todo que a gente participa das competições de voleibol, foi a primeira vez que a gente presenciou uma situação dessa. Aqui, vamos dizer assim, uma marmelada em si. A gente procurando o adversário. Até esse ponto de você querer procurar o adversário mais inferior, dessa maneira, acho que nós que participamos de jogos regionais já passamos por isso, né, Cléo? Você mesmo, Vitor, na época, treinador. Então, o quê? Eu acho que acho que não é uma situação ruim, é uma coisa que deixa em si uma mancha em cima do voleibol, da maneira que foi feito. Porque não adianta ele querer tampar o sol com a peneira, vamos dizer assim, que não foi feito um jogo para uma derrota. Foi feito um jogo para não se vencer. É uma coisa que manchou totalmente a imagem do voleibol brasileiro. E tanto é quem teve o prazer ou o desprazer de assistir esse jogo. E as vaias? E as vaias, o próprio público italiano virando as costas para a quadra. Acho que é uma coisa que vai ficar muito manchada em cima do que se passou. Tanto eu tive a oportunidade de ver a entrevista do Giba no final, ele sentindo o quê? Ele sentindo que uma pessoa envergonhada. Ele não conseguia nem se expressar de tão chateado que foi o quê? De uma situação ruim que foi feita naquele jogo, que jogaram para não vencer. O que alguns brasileiros se defendem... E que vem na contramão da história do voleibol. Com certeza. E o que alguns brasileiros se defendem, eles acabam dizendo o seguinte, mas o formato do Mundial foi um formato direcionado para a Itália, esse formato não é correto, e aí isso serve como uma defesa do brasileiro. É mais ou menos essa a história? O que rolou no fim das contas? Não, brecha no regulamento, né, Lima? Não, como é que era? Deixaram uma brecha. Deixaram que a situação que as equipes mais fortes para não se cruzarem. Então, como eu tenho a facilidade de eu estar perdendo nessa fase, porque está classificando 2 equipes, então aqui é tranquilo. Então, eu vou procurar tentar fazer uma equipe, fazer uma competição, um jogo mais tranquilo. Mas só que, como o Vitor disse já no começo da abertura do programa, não foi isso que aconteceu hoje. O Brasil sofreu. Você não ganha hoje da República Tcheca? O Brasil sofreu de virada, né? O Brasil sofreu demais hoje para vencer o quê? Para vencer 3-2. Tie-break. No tie-break, o quê? Sofrido. Então, o quê? São situações que a gente... Só que mesmo a gente fazendo um jogo, o quê? Mais mole, mais tranquilo, é que a gente estava falando, você perde o ritmo de jogo, o ritmo da competição. É onde até você chegar novamente a encontrar fica difícil. Lembrando que a seleção brasileira masculina volta à quadra quarta-feira contra a Alemanha, não é? Seu último adversário antes da próxima fase no Mundial. Mas se o vôlei masculino, né, não passa, não vem
vivendo em função principalmente dessa competição um bom momento, Cléo, basquete feminino do Brasil também deixou a desejar no Mundial. Você estava preparado para uma situação como essa também ou não? Como brasileiro, a gente torceu muito, né? Mas aconteceram algumas mudanças no basquete feminino, e aliás, vem aqui um protesto meu, uma crítica. Impressionante a diferença de atenção que se tem para o basquete feminino a nível nacional, né? Eu vejo que o basquete masculino ele tem muito mais atenção. É muito mais difícil a gente cativar uma menina, desenvolver o basquete feminino. O basquete é uma modalidade um pouco complicada. Regras, o processo pedagógico de ensino e tudo mais é um pouco complicado. Então, se encaixou mais com o gênero masculino. Mas a gente viu, a gente torceu, teve uma mudança muito difícil, depois da saída do Paulo Bassu, os resultados aí da Olimpíada, e aí vem um técnico, Colinas, um técnico sem uma história no basquete adulto, né? Não vou nem falar a nível mundial. Espanhol, talvez, né? Um espanhol que nem no país dele dirigiu uma equipe adulta, e é difícil. Você pegar uma Alessandra, pegar uma Érica, até mesmo a Isiane, com todo o seu gênio, a Ellen, que agora entregou, né? Passou o bastão, e você trazer essas meninas na parte técnica e tática, porque a nível de paixão pelo país elas têm, né? A questão era equacionar tudo isso aí e transformar em resultado positivo. Então, eu acho que o que pegou bastante em relação a esse Mundial foi realmente a parte de direção técnica, né? Vejo o Colinas, como um técnico bom, a nível de categorias de base, mas nós sofremos um pouco em relação a situações de quadra. Situação que é um diferencial para o técnico, de quadra, de mudança de atleta, de mudança de sistema de defesa, de ler o que a equipe adversária está jogando. E o basquete europeu, principalmente, ele está aí, né, a todo vapor. Então, agora, infelizmente, a gente percebeu isso aí. Eu faço 2 comentários e devolvo para você. Me perdoe se eu estiver equivocado, Cléo. Você falou que as atletas têm realmente essa paixão pelo país. Concordo. Mas, ao mesmo tempo, fica uma pulga atrás da orelha pelo fato de, numa competição, no jogo contra a Bielorrússia, me falha qual foi a competição, a Isiane disse não para o Paulo Bassu, né, antigo técnico, que não iria entrar naquele jogo, ela estava descontente com a reserva. Ano passado. Então, ano passado. Então, fica ano retrasado, né? Então, eu, pelo menos, tenho uma pulga atrás da orelha com relação a esse amor, realmente, pelo país e pelo projeto do basquete feminino no Brasil. E o segundo ponto, quem ficou muito próximo do inferno, se a gente pode dizer, no basquetebol, foi o time masculino que desde 96 não vai para os Jogos Olímpicos, né, o Cleo? Então, ao mesmo tempo que não há essa atenção para o basquete feminino, a gente vê que o basquete feminino ainda consegue, tem um certo apoio para chegar lá nos Jogos Olímpicos. Campeão do mundo em 94. Não, saiu o índice da FIBA e o basquete feminino, no último, ainda está em 4º. O basquete masculino, se eu não me engano, nem entre os 10. Mas o problema é o seguinte: o masculino, a geração do masculino, ela é muito boa. Hoje. E houve, agora, eu acho que com o novo técnico, acho que tomou um rumo melhor, né? E existiu um problema muito grande no masculino, que era a questão do seguro, principalmente dos atletas que jogam a NBA. Esses atletas são muito caros. Às vezes a gente fala de paixão, eu falei mesmo de paixão, de patriotismo e tudo mais, mas existe uma carga financeira muito grande em cima deles. Um seguro de um atleta desse é muito grande. Para você trazer um atleta desse para a seleção, é diferente de 20 anos atrás, 25 anos atrás, que não se tinha esse peso financeiro em cima deles. No caso do feminino, nós vivemos uma geração, passamos por uma geração de Paula e Hortência. E a Janete ali no finalzinho carregou um pedaço também. Essa geração
que tinha outras como a Alessandra, a própria Ellen, Nádia, Marta, Vânia e Vanira, as gêmeas e tudo mais, uma geração fantástica. Então nós ficamos mais de 10 anos, e até a conquista do último Mundial em 94, nós tivemos as duas. Então passou essa geração. Então, se não tivéssemos duas grandes jogadoras, que foram a Hortência e a Paula, será que nós teríamos os resultados? E mesmo com essas duas atletas, naquela geração, não houve uma massificação desse tipo desse esporte, dessa modalidade, do gênero feminino. Então, foi quase que um milagre, Éder, tudo que vem acontecendo com o feminino. Né? Coisa que não aconteceu com o masculino. Coisa que não aconteceu com o masculino. E também a configuração da qualidade dos países é um pouco diferente em relação ao feminino e em relação ao masculino. Então a análise ela tem que ser um pouco mais ampla. Mais ampla, né? Tá certo. Bom, mas eu acho que a Larissa e a Camila também tiveram oportunidade, acompanharam um pouco da seleção brasileira no Mundial, ficaram decepcionadas. Como jogadora e como brasileira também, foi meio difícil de ver os jogos. Dava pra ver o esforço delas jogando e tal. Mas aconteciam algumas falhas, alguns erros que foram difíceis de se assistir. Eu esperava mais, mas não teve como, né? Então... Enfim, nem sempre é como se planeja, né? Acho que você já passou por isso em vários jogos, né? Já aconteceu comigo também, mas como seleção brasileira, eu acho que, sei lá, podia ter sido melhor. Larissa, como que é acompanhar uma Adrianinha, por exemplo, que está na descendência, uma armadora? O Brasil não tem uma outra armadora nas categorias de base, no Sub-15, no Sub-17, no Sub-21? Você tem algum nome para falar para a gente? Olha, eu mesma tenho amigas que jogam em Americana, tem a Débora, tem a Tássia. E são meninas que são muito boas, só que elas não são levadas para uma seleção, que seria uma categoria acima das delas, são juvenis ela. Mas eu acho que é difícil você olhar uma pessoa que está na decadente e eles não darem oportunidade para outras meninas que são mais novas e que têm talento também. Então é complicado, sabe, você opinar nessas coisas. Mas eu acho que o Brasil tem outras meninas, tem outras jogadoras que são boas, só que às vezes elas não conseguem ainda estar lá, às vezes por ser mais nova ainda e tal. Mas é complicado assistir um jogo e o pessoal, sabe, tá caindo e tal. Camila também ficou decepcionada, Camila, com relação a essa participação do Brasil no Mundial? Eu fiquei bastante. Porque eu acho assim, as que estão lá agora, elas são muito experientes, só que precisa trazer novos talentos, né? Porque a maioria dos times tem as mais experientes, jogam muito bem todas do Brasil, mas precisa muito. Tem muita menina aqui no Brasil inteiro que se destaca bastante e não tem espaço. Se começassem a ver mais assim, eu acho que o Brasil poderia ter uma colocação bem melhor. Baquim, para fechar em termos de campeonato mundial envolvendo o basquetebol feminino, Cléo, um detalhe muito importante na primeira fase que eu pude presenciar, no momento derradeiro de uma partida, acho que faltando 10 segundos ou 12 segundos, o Colinas armou uma jogada, pediu um tempo, armou uma jogada. A Janete desarmou completamente a jogada, falando no ouvido dele, ele acabou seguindo o que a Janete queria, que era a colocação da pivô maior para estar jogando com mais experiência. O que você acha disso, você sendo um técnico e tendo uma ingerência no final das contas? Ou ela está ali realmente, é uma pessoa que daqui 1, 2, 3 anos vai assumir essa equipe principal? É muito difícil, né? E nos últimos segundos as decisões são mais rápidas ainda. Bom, o técnico, ele espera nesse momento, primeira coisa que o técnico em 10 segundos, 12 segundos, num momento de decisão, ele precisa ver no olho do atleta o querer para ele poder tomar uma decisão de que tipo de jogada ele vai tomar. Às vezes a gente até mexe na nossa pranchetinha tática, vem para cá, faz o corta-luz aqui e vai sair a bola para você. E quando a bola é lançada no jogo, muda tudo. Porque nós temos um adversário que vai impedir isso aí, né? Agora, essa situação da Janete, ela complica, porque você, quando lança um desafio de 10 segundos, 6 segundos, você pensou nisso. O técnico está ali para isso.
E quando uma jogadora, porque isso às vezes acontece, Vitor, também com o atleta, de você, se a atleta não tiver a segurança ali no momento, ela vai olhar para você, ela fala, nossa, não é por aí. O Cléo está fazendo a leitura errada. E ela tem a capacidade de mudar, porque ela tem a bola na quadra. E talvez a Janete, por ter um contato maior com as jogadoras, provavelmente ela teve essa atitude, que eu reprovo, até certo ponto, porque houve uma ordem do técnico. E ele estava pensando numa situação para produzir o resultado para o grupo. E talvez essa ingerência da Janete complicou e aí não tivemos o resultado. Só uma coisa bem rápida. O Éder falou da Isiane. Eu tive conversando até com o Paulo Bassu. Agora imagina só a situação dele chamar, e não foi só aquele jogo. Algumas coisas aconteceram antes naquele momento específico e em outros jogos, que levou ele a, durante o jogo, falar, olha, você não está mais comigo. Então, o calor do jogo, ele envolve uma série de coisas que a gente tem que tomar decisões rápidas. Ele estava certo em dizer que ela não estava mais com ele ali? Você está numa seleção brasileira, com uma equipe, 12 atletas. Se é isso aconteceu também com o Nezinho no Mundial, lá em Las Vegas. E dizem que os americanos não querem nem que ele jogue lá, porque ele negou participar de um campeonato organizado pelos americanos. E ele voltou à seleção brasileira. A gente fica pensando, eu não desistiria de jogar na nossa equipe, nos rachões nossos, imagina jogar na seleção brasileira. Então, às vezes a gente coloca em xeque mesmo, Éder e Vitor, em relação à questão da paixão que existia antes e que hoje a gente está carente de ver isso aí, né? Talvez por causa de outros problemas, que está entrando no basquete, assim como em outras modalidades, e está deixando o coração mais duro. Muito bem. Estamos falando sobre vôlei, sobre basquete, o vôlei feminino, o basquete feminino e também as variáveis dessas modalidades que em Santa Bárbara do Oeste sempre tiveram uma atenção muito especial, revelando, talentos, e aqui o Cultura nos Esportes hoje trouxe esse tema para você. Está trazendo esse tema. E você continua ligando, participando para concorrer aos brindes. O Vitor Luiz da Silva, do Conceição, ligou para cá e fez um comentário. O cantor é nota 10, parabenizando a todos. Então, Luiz, tá aí, ó. O Vitor Luiz da Silva, do Conceição, tá gostando do seu trabalho. Vamos ouvir mais uma? Obrigado, Vitor. Obrigado, pessoal. E também queria reforçar que eu toquei música do Nando Reis e torço pro time que ele torce também, só pra... São Paulo? E assistiu o Soberano também, João? Não, não tive vai acompanhar a minha indicação. Aliás, eu acho que foi então uma coincidência, porque a nossa enquete de hoje é sobre o São Paulo, o comentário do Joaquim Bueno também é sobre o São Paulo, então tudo isso na sequência, depois do Luiz Toffoli tocar mais uma para todos vocês. Eu queria tocar uma música de composição minha, ela se chama Pra Que Acordar, fala muito do que a gente está vivendo agora, e também aqui ela tá com o arranjo só de violão, mas tem um arranjo de guitarra, baixo e tal. Bacana. Vou fazer ela aqui bem nua e crua aqui, mas para vocês verem mais a letra dela. E vamos lá. Naquela noite que eu dormi na praia, tava tão louco vindo da gandaia. Sonhei com um mundo novo bem melhor. Acordei e vi que era pior do que eu pensava. Em todo sonho que eu sonhava, e toda vez que eu acordava, queria que tudo fosse sonho. A gente não seguiu nossos ancestrais. Nesse mundo atual ninguém vive mais, só vegeta em cima da terra. A paz se transformou numa verdadeira guerra. O poder, a ganância e a ambição, a falta de sonhos e de união, e tudo vai de mal a pior. Vou continuar sonhando, que sonhando é bem melhor.
noites que eu dormi na praia, tava tão louco vindo da gandaia. Sonhei com um mundo novo bem melhor. Acordei e vi que era pior do que eu pensava. Em todo sonho que eu sonhava, e toda vez que eu acordava, queria que tudo fosse sonho. A gente não seguiu nossos ancestrais. Nesse mundo atual ninguém vive mais, só vegeta em cima da terra. A paz se transformou numa verdadeira guerra. O poder, a ganância e a ambição, a falta de sonhos e de união. E tudo vai de mal a pior. Vou continuar sonhando, que sonhando é bem melhor. Sonhando é bem melhor. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's alright. George Harrison, Here Comes the Sun. Bacana, com a música incidental dos Beatles na composição, que é